Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, basicamente, a gente vai mais uma vez aqui continuar com as análises dos capítulos semanais do mangá de Jujutsu Kaisen. A gente indo para o capítulo 263, intitulado A Batalha na Terra Assombrada de Shinjuku, parte 35, onde aparentemente, depois de muita luta, a gente meio que vê que o Rei das Maldições enfim está encurralado e pode muito provavelmente ser derrotado. Mas a gente só vai ver tudo isso e muito mais depois de vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e, claro, também ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então espero imensamente que vocês gostem do vídeo e que então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, esse capítulo basicamente começa com a gente vendo ali as consequências do vazio roxo que o Yuta havia atirado a queima-roupa contra o Sukuna no fim do capítulo passado, onde a gente vê que basicamente com o impacto do golpe o Yuta faz com que a expansão de domínio dele e do Sukuna sejam completamente destruídas, conforme a gente vê vários e vários fragmentos das expansões de domínio caindo por todo o campo de batalha ainda mais caótico. Mas para quem achava que o Rei das Maldições iria cair com esse golpe, enganou-se e muito. O máximo que ele acaba ganhando é uma cicatriz gigantesca de queimadura no seu rosto, onde o próprio Sukuna, reagindo a tudo isso com espanto, vendo que o Yuta destruiu a barreira do seu domínio de propósito. Ele ali conseguiu, no fim das contas, entretanto, a técnica secreta da técnica amaldiçoada da qual o Yuta não estava acostumada. O vazio roxo não saiu em sua potência máxima, porque já era de se esperar, justamente por dois motivos. O primeiro fato é que as técnicas copiadas pelo Yuta, e vai ser algo bem enfatizado nesse capítulo, são técnicas copiadas e não roubadas. A diferença é que, como são técnicas copiadas, elas não vão ter a mesma potência do original, o que já enfraquece o poder do vazio roxo e, por conseguinte, também o fato de que o Yuta já vinha tendo dificuldades de usar essa técnica do Gojo. Só que no mesmo momento que a expansão de domínio tanto do Yuta utilizando o corpo do Gojo como do Sukuna são destruídas, Itadori e Todo já esperavam por esse momento. A gente mesmo vê o Todo falando com o Yuta para que ele não esquente se ele for os acertar, porque quando ele ali recuperar sua técnica amaldiçoada, ele deve disparar o roxo quantas vezes forem necessárias, pois ele definitivamente fará com que ele e o Itadori desviem os golpes com o seu Boogie Woogie. E o narrador nesse mesmo momento enfatiza que Ryomen Sukuna mais uma vez cai em estado de dificuldade em usar a sua técnica amaldiçoada devido ao uso da sua expansão de domínio. E além disso, a gente vê que ele não é o único a atingir um estado ainda maior de exaustão. O Yuta estava tentando controlando o corpo do Gojo, repentinamente desmorona sem forças no chão. A técnica amaldiçoada de Kenjaku, que foi copiada por Yuta Okotsu, também foi esgotada pela expansão de domínio. E a operação da técnica amaldiçoada do Kenjaku cessa muito antes dos 5 minutos. O Yuta não aparenta ter morrido, porque a gente ainda consegue ver os pensamentos dele, mas o corpo continua completamente imóvel. Ele mesmo vê se a Rika não estivesse com ele, então a técnica amaldiçoada copiada também já não lhe pertenceria. Em outras palavras, mesmo ali,
Ele tendo utilizado a técnica e tudo mais sem Arika e conseguiu utilizar, a gente vê que ele consumiu uma energia amaldiçoada absurda por conta própria. Mesmo o Yuta com um estoque de energia amaldiçoada gigantesco, consumiu uma energia gigantesca porque foi uma expansão de domínio em um vazio roxo, com um corpo que ele não domina completamente. A Arika poderia ao menos servir um pouco mais nessa luta, não apenas por apoio numa batalha física, como talvez para ceder um pouco mais de energia amaldiçoada para que o Yuta aguentasse um pouquinho mais dessa luta. Mas ela não consegue reconhecer por conta da técnica do Kenjaku que no fim das contas quem está aí no corpo do Gojo é o Yuta. Ao ver dela o verdadeiro Yuta está morto. E o próprio Yuta, vendo que com a técnica amaldiçoada do ilimitado sendo esgotada, ele achou que de algum jeito a técnica do Kenjaku continuaria operando depois, mas aparentemente não. O Kenjaku conseguia agir normalmente mesmo após a sua expansão de domínio. Ele mesmo se questiona se o mesmo tinha algum tipo de truque, no qual ele não conseguiu descobrir tal informação ao ler a técnica amaldiçoada copiada, ou ao menos uma barreira ele estava tentando utilizar para proteger o Itadori e o Todo. Só que no fim das contas essa queda do Yuta acaba trazendo mais problemas ainda. Quando o próprio Todo reconhece que o Yuta chega ao seu limite, o Rei das Maldições aproveita essa brecha, onde a gente mesmo vendo que ele não vai perder o ímpeto desse momento e não vai perder a chance de atacar o Todo enquanto ele está distraído com a queda do Yuta. Ele vem desferindo em cheio contra a boca do estômago do Todo um Black Flash. A gente vê um impacto colossal sendo feito contra ele, fora a destruição do Vibra Slap. O Itadori nesse mesmo momento avança contra o Sukuna na tentativa de atacar ele, mas o mesmo já preparava para parar o golpe. Só que ele estranhamente se surpreende, porque de alguma forma a técnica do Todo ainda é ativada e ele e o Itadori trocam de lugar. O Itadori então agora aparece nas costas do Rei das Maldições, pronto para lhe acertar. Todo enquanto isso cospe sangue, vendo que foi um pouco lerdo nessa, mas ele ainda tem o que entregar quando a gente vê ele cuspindo sangue com a cicatriz gigantesca no seu peito devido ao golpe que ele levou do Sukuna. A gente vê que o Itadori consegue acertar um socaço em cheio contra a face do Rei das Maldições, enquanto a gente vendo que devido ali à aglomeração de energia amaldiçoada do Yuta, os fragmentos da barreira ainda estão sobrevoando o ambiente sem sumir, até que isso desapareça, com muito provavelmente sendo necessário que o Yuta desmaie. O palco será completamente incomparável para o Boogie Woogie se soltar. A gente vê que o Todo consegue ativar a sua técnica simplesmente batendo a caixa de madeira do instrumento contra a sua cabeça. E a gente vê que num painel sensacional, o Itadori, como se fizesse vários clones da sombra seus, avança contra o Rei das Maldições, trocando-se de um lado para o outro com os fragmentos da expansão de domínio do Yuta. E ele simplesmente começa a acertar socos e socos contra o Rei das Maldições. Todo que para todo esse movimento simplesmente agarrando a caixa de madeira do Vibra Slap com a sua própria boca, enquanto o Itadori aproveita essa situação, vendo que não importa quantas vezes forem, ele vai continuar tentando acordar o Fushiguro. Ele vem com a sua mão direita tocando no peito do Rei das Maldições, pronto para utilizar o seu destrinchar. Ele usa os cortes do Sukuna contra o próprio Sukuna. Técnica que a gente já havia visto Itadori usar ali alguns capítulos atrás, devido a essa questão de ele ter ligação de sangue com o Sukuna, fora o Sukuna também ter possuído ele, acabou, digamos que, herdando, podemos dizer assim, as técnicas do Sukuna. Só que o diferencial da técnica do Itadori é que ele impôs em si mesmo a restrição de alvo da técnica amaldiçoada. O alvo da técnica específico não é o próprio Sukuna. Ele na verdade lançou um destrinchar na fronteira da alma do Sukuna e da de Megumi Fushiguro, justamente com o objetivo de separar as almas desses dois. O próprio Sukuna nesse momento vê que com
voto que restringe o alvo da técnica amaldiçoada, ele vai separar com mais certeza a alma do que com seus socos ali que ele estava utilizando até então. O próprio Rei das Maldições, forçado a recuar de tudo isso, acaba percebendo que se ele continuar a receber isso, ele não vai mais conseguir manter o seu corpo e, sem sombra de dúvidas, ele vai perder. Sukuna, então, simplesmente de uma hora para outra começa a botar vários dos seus dedos completamente para fora. E ele, na pura marra, engole tudo de novo, vendo que ele não vai perder. Ele tenta recuar e acaba sendo pego mais uma vez pelo Itadori. O mesmo usa os seus cortes contra a espécie de pilar na qual o Rei das Maldições estava usando para se sustentar e acaba quase que o derrubando no chão. E no momento que o Itadori ia vir para acertar um soco em cheio contra o Sukuna, o mesmo vem e desvia do golpe e ainda por cima arremessa o Itadori para longe contra uma parede. A gente mesmo vendo que se o Sukuna não for atingido, ele não vai ter problemas. Enquanto isso, a gente vê que o restante do Vibro Slap não vai funcionar sem ser reconhecido como sendo a mão esquerda do Todo. Todo que vem ali tentando ao máximo ainda reconhecer isso, mas o próprio Vibro Slap sobrou apenas uma única parte e ele está com a ativação completamente maluca, tendo que bater o próprio instrumento contra a própria cabeça. Então ele está chegando no limite da sua técnica, mas quando a gente mesmo vê que ele iria usar ela mais uma vez e seu alvo seria o Itadori, o próprio Sukuna cara a cara com o Itadori vê que ele não vai trocar. E bom, o Rei das Maldições, no fim das contas, estava certo. Só que quem não iria ser trocado seria o Itadori, porque uma troca iria acontecer. Nós vemos que repentinamente do alto do céu, acima da cabeça do Rei das Maldições, simplesmente surge a Hana. Ela que com seu trompete já em mãos já se prepara para utilizar a sua técnica máxima contra o Rei das Maldições, após ser trocada de lugar pelo Todo com um dos fragmentos da expansão de domínio do Yuta. A gente vendo que, lembre-se muito bem que o alcance da técnica amaldiçoada do Todo foi expandida através de um voto. A gente que então volta no tempo a alguns bons momentos antes da luta contra o Sukuna, quando a gente vendo ali o próprio anjo, depois de todo o trabalho feito deles, vendo que a única função deles seria de remover o selo que sela Satoru Gosho. Enquanto isso, a Hana fica preocupada com Megumi, questionando o que vai acontecer com ele, porque lembrem-se, ela tem uma grande paixão pelo mesmo, já que o Fushiguro salvou ela quando ambos eram crianças, mas o próprio Yuta vem ali pedindo desculpas ao anjo e à Hana, mas no final acredita que eles talvez vão depender um pouquinho mais dela depois da recuperação dela, devido ali à luta que ela teve contra o Sukuna assim que ele assumiu o corpo do Fushiguro e tudo mais. Onde o próprio Yuta vendo que, como ele mesmo disse antes, ela não precisa participar da batalha. Mesmo que o seu domínio seja destruído de alguma forma, ele vai tentar finalizar a situação, para que a Hana não precise lutar. E então quer que ela dispare a escada de Jacó como golpe de misericórdia. Mais uma vez, no tudo ou nada, eles vão tentar separar as almas do Sukuna e do Fushiguro. No final, ele fará uso do ponto forte da sua técnica amaldiçoada de cópia, que simplesmente está no fato de que muitos esquecem sobre os donos originais das técnicas amaldiçoadas que o Yuta copia. Por alguma razão, todos só pensam em quais técnicas amaldiçoadas que ele copiou ele tem no seu arsenal, e não medem o fato de que o dono original pode aparecer com a mesma técnica amaldiçoada. Especialmente aqueles que conhecem sobre as suas condições da cópia tendem a notar que parece mais copiar do que roubar. Em outras palavras, para entender melhor as técnicas do Yuta, elas são uma cópia do original. E como
muitos sabem, a cópia nunca é fiel ao original. Em outras palavras, por mais que o Yuta consiga utilizar as técnicas de outros feiticeiros ao copiá-las, elas não têm a mesma potência do original. E como a gente está numa luta com todos unidos contra o Sukuna, a gente tem ali a Hana ao lado deles. E o Yuta, que uma vez já utilizou a escada de Jacó contra o Sukuna dentro da sua expansão de domínio, eles agora contam com a Hana para usar na mesma técnica. Mas como dona original dela, ela vai ter uma potência muito maior. A gente mesmo vendo que essencialmente o ponto forte da cópia é o fato de ser capaz de manter duas cartas iguais na sua mão. Sukuna, que é rapidamente então surpreendido pela liberação máxima de energia amaldiçoada, a técnica especial do anjo, a escada de Jacó. A gente vê um vasto raio de energia que simplesmente acerta o rei das maldições em cheio. E o próprio editor comenta que um coringa usado de última hora. Qual será o resultado dessa aposta de vencer ou morrer? E bom, convenhamos. Eu aceito o Sukuna sobreviver ao vazio roxo porque tem as suas desculpas. Não foi um ataque com todo o poder que o Gojo seria capaz de usar, porque quem estava usando era o Yuta. Mas, bom, convenhamos, o Sukuna levar um outro golpe com a potência muito maior que a escada de Jacó, fora a série de socos que ele levou do Itadori. Cara, esse capítulo inteiro basicamente foi o Sukuna apanhando, então ele sobreviver não tem condições. Eu aceito se ele sobreviver porque pode ser que ele ainda tenha alguma escapatória. Bom, pode ser uma certa forçação de roteiro, eu consigo imaginar só uma única coisa, que a gente ainda resta essa última carta na manga do Sukuna, que é a questão da assimilação com o Tengen. Ainda tem essa situação, mas é algo que ao mesmo tempo dá para descartar isso. Porque lembre-se que essa assimilação só seria ativada caso todos os jogadores do jogo do abate fossem mortos e bom. A gente vê que a maioria das pessoas contra a qual o Sukuna está lutando atualmente são ainda jogadores do jogo da Bat. Então a situação se complica bastante. Então eu realmente quero ver como que o Sukuna vai se virar nessa situação. Ou se o Gege realmente vai, enfim, acabar com o Rei das Maldições. Ou talvez pelo menos trazer o Megumi de volta, o que quer que seja mais. É agora ou nunca, porque não tem mais forçação de roteiro para que o Sukuna tanque um golpe desses, e foi só pedrada e pedrada nos últimos capítulos para cima do Sukuna. O Sukuna só apanhou. Então vamos ver só no próximo capítulo como que tudo isso e muito mais vai se desenrolar, mas vamos ver, no fim das contas, esperar as cenas dos próximos capítulos, basicamente. Mas é claro que espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixe um like, se inscreva no canal e também, é claro, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui no canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo, e então, falou, valeu.